Você e eu não precisamos de uma religião. Nós temos uma única necessidade, que é nascer de novo. É Deus quem diz isso. E no desejo também de que mais pessoas creiam em Cristo. Não que participem de uma religião. Nós convidamos pessoas para estarem aqui, amigos, familiares. Distribuímos CDs, DVDs na vizinhança com convite, orando e pedindo ao Senhor, de alguma forma incomode essa pessoa, de alguma forma. Para que ela, pelo Teu Espírito, ela seja movida a reconhecer o que ela é, quem ela é e que ela precisa do Senhor. Política, e nós estamos vivendo em um tempo bastante intenso sobre isso. Futebol e religião não se discute. Essa é uma frase das antigas, mas eu acho que a maioria aqui talvez já tenha ouvido. Essa expressão, em outras palavras, ela quer dizer, primeiro, que nós não devemos brigar por estes assuntos. E eu concordo plenamente, é verdade. Por nenhum deles. Por política, futebol e nem por questões de fé. Especialmente por questões de fé, a palavra nos ensina aos cristãos que nós devemos manifestar e ter mansidão para com aqueles que resistem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento. Nós não podemos levar ninguém a nada, a se arrepender e a crer. Só Ele pode. Um outro significado é que, para esse religião, futebol e política não se discute, é que essa frase, ela nivela essas três áreas. Não, isso aí não se fala sobre isso, não se discute sobre isso. Quanto à política, eu concordo absolutamente. Futebol, nós estávamos conversando sobre a questão há alguns dos cafés atrás, sobre quem iria para o segundo turno, alguns defendendo voto nulo, outros defendendo A e outros B. E ainda que eu ache estranho algumas posições, elas não devem ser discutidas, não cabe a nós. Discutir futebol, então, aí é o absurdo. E eu fiz isso bastante. Mas pela graça que mostrou essa... Eu coloquei a expressão que é o ápice do ridículo, discutir futebol. E graças ao Senhor, Ele vai tratando a gente. Leva tempo porque a gente tem um coração duro. Agora, colocar religião ou fé no mesmo patamar de futebol e política, não. Esse assunto, fé ou religião, trata do significado da vida, trata de esperança e trata, eu coloquei aqui em destaque, de eternidade. O que você acredita, a sua religião, determina o que vai acontecer com você quando essa vida acabar. Determina o meu e o seu destino eternos. Religião ou fé, ela fala de Deus, do Deus que governa tudo, absolutamente tudo, cada detalhe da minha e da sua vida.
E esse Deus que governa tudo, um dia eu e você vamos estar com Ele, frente a frente com Ele. Naquele dia, o que eu e você pensamos sobre política e futebol, definitivamente não vai ter nenhuma importância. Mas o que eu e você cremos vai ter a maior de todas as importâncias. Este Deus que criou eu e você e toda a humanidade, Ele diz, independentemente se nós concordamos, aceitamos, se a nossa religião diz isso ou não, não importa. Esse Deus diz que só existem duas possibilidades depois dessa vida. Só há duas possibilidades. O primeiro texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 9, versículo 27, porque Deus fala pela palavra dele, Ele não fala por argumentos de homens. Hebreus 9, 27 diz isso, que só há duas possibilidades. E eu coloquei duas versões da palavra de Deus. Ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Ou, cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois disso ser julgado por Deus. O que isso significa? Cada pessoa tem que morrer uma só vez. Isso elimina purgatório, reencarnação. Não há outra possibilidade. Ah, mas a religião A ou B diz isso. O que a religião A, B, C diz, não importa. Deus diz em sua palavra que só morre uma vez. Depois da morte vem o juízo. Juízo é julgamento. Literalmente, um dia, o justo juiz, que é Jesus, vai julgar, vai nos julgar. Eu e você vamos estar frente a frente com Jesus. Nós não sabemos como isso vai acontecer. Imagine todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, frente a frente com Jesus. Mas o fato de nós não entendermos como isso vai acontecer, não quer dizer que não vai acontecer e é literal. Como é que vai ser esse juízo? A palavra diz, ela estabelece alguns detalhes, ainda que não totalmente, ela fala de alguns pontos. E um texto de Apocalipse, no capítulo 20, os versículos 11 a 15. A palavra de Deus diz, eu vou ler, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler bem devagar, para entender o que diz. Depois eu vi um grande trono branco. O trono é o trono de Deus. Aqui João, no último livro da Bíblia, que teve uma revelação direta do próprio Jesus, o que ia acontecer quando toda essa realidade aqui acabar. João então vê um grande trono branco. O trono aqui é o trono de Deus. Branco significa que esse Deus é santo, puro, sem nenhum resquício de pecado. Muito, mas muito, mas muito diferente de mim e de você. Aquele que nele estava assentado é Jesus, o Deus Filho. Ele viu um trono branco e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Aqui já começa a ir além da nossa compreensão. Terra e céu, a Bíblia diz que tudo isso aqui vai ser destruído. Então, em uma outra realidade, há um trono branco, onde Jesus vai estar sentado nesse trono. Ele continua. Vi os mortos
grandes e pequenos. Jesus não está sozinho lá. Os mortos são aqueles que, aos homens, cada pessoa está ordenado morrer uma só vez. Eles não estão mortos porque eles estão de pé diante do trono. Eles morreram uma vez, mas vão ressuscitar para serem julgados. Livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida. Aqui nós vemos livros e ele faz uma distinção clara entre livros e um livro, o livro da vida. Os mortos, que aqui nesse lugar não estão mais mortos, foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. Aqui é o momento do juízo. Aos homens e mulheres está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É esse lugar, é essa hora. E lá tem livros onde cada ação minha e sua, nossos atos, pensamentos e falas estão registradas. Mesmo aqueles que você acha que ninguém viu. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o lugar dos mortos, a palavra Hades, entregaram os mortos que neles havia. Isso para dizer que então todo ser humano vai estar lá sim, não importa como tenha morrido. E cada um, individualmente, o que o meu filho fizer, ele vai ser julgado. Independentemente do que eu ensinei, disse para ele. Eu vou ser julgado. Cada ser humano vai ser julgado diante de Deus. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, falado ou pensado. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ah, mas aí está dizendo que tinha feito. De onde você tirou o falado? O Robson disse assim: antes de nós falarmos, Deus já sabe que nós vamos falar. E Jesus disse que nós vamos prestar contas de cada palavra frívola que sair da nossa boca. Então, não tem escapatória. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A segunda morte é uma das possibilidades do juízo. Só há duas possibilidades depois do juízo. Uma é a segunda morte. Isso significa separação eterna de Deus, não extinção. Ninguém deixa de existir. A segunda morte significa que aqueles que estão dentro dessa realidade estão separados de Deus para sempre. Essa é a segunda possibilidade. Qual é a primeira? Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, o livro da vida é a outra possibilidade. Este foi lançado no lago de fogo. Deus foi claro em sua palavra, sim ou não? Qualquer pessoa com um mínimo de compreensão entende isso aqui. Pode não aceitar. Pode não acreditar, mas entende o que está escrito aqui. Só existem duas possibilidades para mim e para você: livro da vida ou lago de fogo. Eu penso nisso quando eu convido alguém para vir aqui, para ouvir a palavra. Amigos que nós temos orado há algum tempo, que não conhecem, não querem. Eles não querem falar de religião. Não. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu não quero falar disso. Às vezes eles acham até ridículo.
crê em Bíblia. Naquele dia, portanto, aí eu creio que você concorda comigo, a sua ideologia política, ou seu time de coração, vão ser totalmente insignificantes e irrelevantes. Mas o que você creu a respeito disso que nós lemos, vai ter toda a importância. Se a sua religião, a sua crença, a sua fé, não lhe mostrar como você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, a sua possibilidade de ter o seu nome escrito no livro da vida, não existe. Qual que é então a religião correta? Nenhuma religião é correta. Religião é preceito de homem. Foram homens que inventaram religiões. É claro que algumas têm crenças totalmente contrárias a outras. Mas quem inventou religião, deu nome, placa, estatuto, foi o homem que fez isso. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio entre nós para mostrar que Ele é o caminho. E só Ele. É só por meio dele que nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E como é que isso é possível? De acordo com a palavra desse Deus que vai julgar a humanidade, eu e você, há uma possibilidade para que eu e você tenhamos os nossos nomes escritos no livro agora. O meio pelo qual Deus fez isso, não é a religião. É o título da nossa reflexão. Novo nascimento. Eu e você precisamos nascer de novo. E eu queria que, a partir disso, do nascer de novo, que é a única possibilidade que eu e você temos, nós pensássemos em 3 perguntas. A primeira é: por que nenhuma religião, então, serve? E para nós nos localizarmos, nós vamos ver essa expressão nascer de novo em um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. É o texto de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 19, nós vamos lendo pausadamente para entender o que significa esse nascer de novo, para quem Jesus está dizendo isso. Nosso primeiro ponto é que a religião não serve. Por que ela não serve? Mas eu procuro fazer o melhor dentro da minha religião, sei das minhas limitações, mas eu procuro fazer o melhor na minha religião. Por que ela não serve? Quem é você para dizer que ela não serve? Eu não sou nada, mas é Jesus quem está dizendo. Esse que nós cantamos aqui, esse que Deus, que se fez homem e veio até nós, que é a verdade. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Começa a conversa entre Nicodemos e Jesus. E a primeira expressão que aparece é: havia um fariseu. O que é um fariseu? Ou o que eram os fariseus? Os fariseus, o nome fariseu significa separado. Eles mesmos se intitulavam de fariseus, ou seja, nós somos separados dos demais. No nível religioso, com isso eles já estavam dizendo que eles, religiosos, eram separados ou melhores do que as outras religiões. Eles eram uma ramificação do judaísmo, dos judeus, de quem Jesus descende como homem. Havia saduceus, fariseus, zelotes, eram tipos dentro do judaísmo. Os fariseus eram o top da religião. Então eles eram uma ramificação do judaísmo, eles eram muito rigorosos em suas tradições, eles
usavam roupas diferentes, gostavam de ser vistos pelas pessoas. Quando eles iam orar, eles iam nas esquinas e oravam em voz alta para mostrar que eles eram muito religiosos. Eles eram respeitados pela população. E eles conheciam a lei. Lei para eles é o que nós temos hoje, Velho Testamento. Eles tinham muito conhecimento, talvez muito mais do que todos nós aqui. Conheciam tudo de Bíblia. Agora, Nicodemos, ele não era só um fariseu, ele era um dos principais dos fariseus. Então, se ser um fariseu, você já está no topo, um dos principais dos fariseus é mais ainda. Nicodemos era um fariseu, e só aí já havia uma distinção dos demais. Mas não era só isso, ele era um dos principais. Ele era o suprassumo da religião. Nós concluímos então que Nicodemos tinha uma religião. A sua religião acreditava em um só Deus. Os judeus acreditavam em um só Deus, como hoje ainda. Tinha um livro correto. Jesus faz menção da lei. Então o livro estava correto. Ele participava intensamente da sua religião, porque para ser um principal da religião dele, ele tinha todo o envolvimento nela. Era um dos maiores líderes daquele tempo, esse homem. E eles tinham apreço por Jesus. Olha que religião maravilhosa. Jesus era um grande profeta, tanto que ele chega e fala: mestre, nós sabemos que só Deus pode fazer o que o Senhor está fazendo. Esse é o naipe. E ninguém de nós aqui, por mais religiosos que vamos tentar ser, vamos chegar nesse nível. Só que tem um problema, ele vai à noite conversar com Jesus. Por quê? Porque a religião dele levou Jesus para a cruz. Então ele como um fariseu, já pensou ele conversando, perguntando para Jesus algo? Ele era um mestre. Ele chegou, elogiou, falou Jesus e tal. Jesus, o que é interessante a gente pensar, a resposta de Jesus, ele não dá a mínima para o que o cara fala. Jesus, o Senhor é mestre. Os fariseus eram chamados de mestres ou rabi. Então, nós estamos falando de tete a tete, Jesus. Sabemos que o Senhor fala da parte de Deus, que ninguém podia fazer tanto milagre como o Senhor faz se não fosse de Deus. Ele chega bajulando Jesus, elogiando Jesus, e Jesus responde um termo sofisticado, na lata. Ele diz assim: ô Nicodemos, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas que resposta essa de Jesus, que falta de sensibilidade. Logo, para alguém que era o topo da religião, Jesus não considera nada. A resposta dura e direta de Jesus mostra que nenhuma religião serve. Porque se alguém desse nível, Jesus não considera, e os demais? Jesus está dizendo, a sua religião, por mais que você seja respeitado, não vale nada. Para mim não vale nada, e convenhamos, para Deus é que interessa o que nós fazemos ou não. Nós lembremos de quem eram os fariseus. Eles tinham a sua religião, mas Jesus fala para o principal deles: você precisa nascer de novo. A sua religião acreditava em um só Deus, mas Jesus, pela palavra dele, diz por meio de Tiago: o que adianta acreditar em Deus? Os demônios creem em Deus. Jesus também, eles tinham o livro correto, mas Jesus fala para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, está certo examinar as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim, que eu sou o centro das Escrituras. Então eles tinham o livro correto, eles acreditavam em um só Deus, eles eram religiosos,
mas não servia para Jesus. Ele participava intensamente da sua religião, mas Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados. Vocês são hipócritas, porque vocês defendem a sua religião, vocês são adorados pelos homens, e está aí o galardão de vocês. Mas vocês são igual sepultura no cemitério, quando ela foi pintadinha. Ela está bonita por fora, mas ninguém quer abrir para ver o que tem lá dentro, porque tem osso podre lá. É isso que você, fariseu, é. Eles tinham apreço por Jesus, como todas as religiões têm. Todas as religiões consideram Jesus como mestre, como um grande ensinador, alguém a ser respeitado, alguém a ser imitado. Ele trouxe um modelo. O que valia a religião de Nicodemos? Nada. Por isso, religião não vale nada. Segunda pergunta. Bom, se a religião não vale nada e só nascendo de novo, que a gente pode ter o nosso nome escrito no livro da vida, o que é nascer de novo? Jesus vai responder. O que é maravilhoso é que depois dessa palavra para aquele homem, Jesus desconsiderou todo o pedigree dele, mas ele continuou lá. Nicodemos viu que Jesus não levou em consideração os seus elogios, ficou incomodado, porque Jesus, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E então, no versículo 4, ele faz a pergunta. Perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Parece uma criança perguntando. É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe, e renascer. Toda a religiosidade de Nicodemos, e ele não consegue entender o que Jesus está dizendo. Ele não está entendendo nada do que Jesus está dizendo. Isto mostra o quê? Que se ele não havia entendido, significava que ele não havia nascido de novo até aquela hora. Se ele não havia nascido de novo, ele não entraria no reino de Deus, ou não teria o seu nome escrito no livro da vida, mesmo ele sendo um grande religioso. Ele não entendeu, mas quis saber. E você? E você? Porque essa história está lá para mostrar para o mundo. Alguns falam nascer de novo, ou Cristo. Não, deixa para depois. Não, você tem o seu modo de interpretar. E aí, deixa para lá. Mas ele quis saber. Não entendeu, mas quis saber. Houve inúmeras outras ocasiões que Jesus falou, e a maioria dos fariseus o rejeitaram. Não somente rejeitaram Jesus, mas cuspiram nele, bateram nele, levaram ele para a cruz. Jesus vai responder então para ele, dos versículos 5 até o versículo 8. Respondeu Jesus: eu digo-lhe a verdade. Presta atenção nessa palavra, verdade. Se ele está dizendo, eu estou dizendo a verdade, tudo que não for de acordo com o que eu estou dizendo é mentira. Eu digo-lhe a verdade, ninguém, bom, lembra do radicalismo? Ninguém, mas e se eu tentar melhorar na minha religião? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, lembra que é Jesus, Deus, homem, falando com Nicodemos, pelo fato de eu ter dito para você, é necessário que você nasça de novo. De novo ele está falando a mesma coisa. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, Jesus explica para Nicodemos. O que ele quer dizer? Jesus respondeu que se alguém não nascer da água e do Espírito, a água aqui é a palavra de Deus, e o Espírito aqui é o Espírito de Deus. Portanto, para alguém poder nascer de novo, duas coisas são fundamentais. Primeiro, que ele ouça a palavra de Deus, não homens com suas teorias. Pela palavra e pelo Espírito, que faz o que com a palavra? Vivifica essa palavra e abre o entendimento do homem, para ele entender. Se isso não ocorrer, não existe argumentação de quem quer que seja, por mais elevado nível que essa pessoa tem, de convencer ninguém, não pode. Ninguém pode entender, ninguém pode explicar, ninguém pode colocar na cabeça de uma pessoa isso aqui. Só o Espírito de Deus pode. Por isso que a gente ora e pede para Deus. Orar e pedir para Deus revelar não é uma frase que nós temos que dizer como praxe. É porque nós reconhecemos que só Deus pode fazer isso. Agora, o que nós podemos fazer é a primeira parte, pregar a palavra que a gente está fazendo agora. Jesus está falando, o que o versículo 6 quer dizer? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne? O que Jesus quer dizer com isso? Eu e você nascemos fisicamente, é isso que Jesus está dizendo. Todos nós aqui temos os nossos corpos físicos, carne, então todo mundo nasceu assim. Mas para nascer de novo, é nascer do Espírito, não é voltar para a barriga da mãe. É nascer do alto, nascer do Espírito, que vem como? Pela palavra e pelo Espírito. Versículo 7. Então, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você, é necessário que você nasça de novo. Aí ele diz como o Espírito Santo age. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus está usando figuras que nós entendemos para mostrar uma realidade espiritual. Ele está falando, você conhece o vento? Conheço o vento. Mas você sabe que ele existe? Sei. Você não sabe de onde ele vem, nem como ele faz, como ele age. Assim é o Espírito de Deus age. Esse Espírito de Deus age no coração do homem pela palavra e revela para ele essa necessidade. Não são homens que fazem isso. Agora, se a sua ou a minha religião não anunciam isso, então a possibilidade de nós recebermos isso é zero. E é isso que grande parte da igreja, chamada evangélica, que deveria pregar o Evangelho, e o Evangelho é novo nascimento, não faz. Estou falando da nossa religião aqui. Nossa religião. Jesus afirma que esta, do Espírito, é uma ação exclusiva de Deus. Ninguém pode. Nicodemos vai continuar, no versículo 9. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Ele estava muito incomodado. Graças a Deus pelo incômodo. Tem um irmão aqui que nós tínhamos um grupo de estudos e que a gente tinha algum tempo atrás e nós conversávamos, ele fazia umas perguntas, mas você via tal. Mas ele demonstrava interesse, aí ele sumiu. E um tempo depois eu fiquei sabendo que ele estava crendo no seu novo nascimento e estava sendo batizado. A palavra foi lançada. Isso aconteceu com todos aqueles que nasceram de novo pela palavra de Deus. Nós não sabíamos, eu não sabia como Deus ia agir. Eu não sei como Ele agiu na minha vida. Eu sei que um dia essa palavra que eu ouvi, pela ação do Espírito, que é o vento, veio e abriu o meu entendimento. E eu pude compreender, não porque eu tenho capacidade intelectual, porque há inúmeras pessoas que estão simples em capacidade intelectual, mas que conhecem intimamente aquele Senhor que fez com que elas nascessem de novo. Como
pode ser isso. O irmão Champlin, comentando da pergunta, Champlin foi um comentarista da palavra de Deus, ele traduz um pouco essa pergunta de Nicodemos. Ele diz assim: Nicodemos sabia muito sobre os conceitos legais, rituais e cerimônias. Ele era muito bom nisso. A maneira correta de lavar as mãos, eles tinham isso. As orações certas em determinadas ocasiões, os dias corretos a serem observados. Mas a ideia de que um homem precisava nascer de novo, o que é isso? Eu estou na religião desde sempre, eu não faço a mínima ideia do que o Senhor está dizendo, Jesus. Eu sei tudo da minha religião, mas eu não sei o que eu mais preciso saber. Mas Jesus, lembra que eu falei que Jesus vai mostrar para ele que a religião dele não vale nada? Olha o que Jesus diz. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei, porque ele está falando, eu lhes falei, está falando só para Nicodemos, mas ele está falando ao mesmo tempo para todos os religiosos. Eu lhes falei coisas terrestres, como nascer, como vento, e vocês não creram. Como vão crer se eu falar de coisas espirituais celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele era um dos maiores líderes da religião da sua época. Não sabe nada de novo nascimento. Jesus está assegurando, eu asseguro que nós os que cremos. É claro que Ele é o que faz crer, mas Ele já está trazendo aqueles que vão crer nele. E Ele está falando, eu falei de coisas terrenas, vocês não creram, como vão crer de coisas celestiais? Jesus está dizendo, mais uma vez, que essa é uma ação exclusiva de Deus. Ninguém pode. E aí ele diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. De quem ele está falando? Que é quem revela isso, dele mesmo. Não de uma religião. Não se você seguir as regrinhas da sua religião, você vai conhecer a Deus. Não, é dele. É Ele, Jesus. Isso é nascer de novo. Continuo não entendendo. Terceira pergunta. Como você pode nascer de novo? Eu continuo não entendendo. Tudo bem. Nicodemos não estava entendendo. Mas ele queria. Entende? Ele queria. Esse homem que não está entendendo nada, que Jesus bateu bonito nele. Está lá na ressurreição. Ele está lá na ressurreição, preparando o sepulcro. Ele creu em Jesus. Mas ele não estava entendendo. Mas ele queria. A gente sabe que o querer é produzido por Ele. É Ele quem efetua o querer. Mas há uma resposta. Jesus explicou o que é nascer de novo. E Ele vai apresentar as evidências daquele que recebe essa revelação. Como é que eu sei se eu nasci de novo? Como é que eu sei se eu não sou um religioso evangélico até? Como é que eu sei? Talvez eu estou falando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Eu estou dando dinheiro, ofertando, estou cantando, tocando. Eu estou distribuindo CD. Mas eu nem nasci de novo ainda. Como é que eu sei? Jesus vai dizer. Essa é a conversa. Nos versículos 14 a 17. E aí ele vai trazer uma história que Nicodemos conhecia muito bem. Jesus fala assim lembra que ele era conhecedor da lei. A lei fala de Moisés. E eles defendiam Moisés com unhas e dentes. Ele diz assim, da mesma forma como Moisés,
levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Jesus está explicando como alguém pode nascer de novo. O que ele está falando de Moisés aí? No deserto, quando Moisés tirou o povo da escravidão, de 400 anos de escravidão no Egito, e foi levando aquele povo, ele libertou o povo, mas o povo reclamava de tudo. Deus então mandou serpentes, chamadas abrasadoras, para picar e matar aquelas pessoas. O que essas pessoas podiam fazer a partir delas mesmas, para serem salvas do veneno da serpente? Nada. Deus então manda que Moisés levante uma serpente de bronze e coloca numa haste, e levanta e fala assim: a única coisa que vocês precisam é olhar para a serpente. Quem olhar para a serpente vai ser curado. Por incrível que pareça, tinha gente que não olhava e morria, mas aqueles que olhavam eram curados. Jesus está usando Nicodemos, você conhece essa história, você sabe do que eu estou falando. Nicodemos, agora eu vou para a cruz. Eu vou ser levantado na cruz, e lá na cruz eu vou atrair você, Nicodemos. Eu vou fazer você, Nicodemos, um religioso, um hipócrita, um pecador, como todos os outros, morrer no meu corpo. Eu vou atrair o seu pecado, por mais grave que ele seja, e vou levá-la na cruz quando eu for levantado. Se você crer em mim, Nicodemos, eu vou te dar nova vida. Você vai nascer de novo. Você vai, naquela hora que você nascer de novo, o seu nome vai estar escrito no livro da vida, para nunca, nunca mais ser apagado. Isso é nascer de novo. Como uma pessoa nasce de novo? Primeiro, Deus incomoda no coração. O incômodo no coração de Nicodemos era Deus trabalhando já na vida dele. Não há ninguém que busque a Deus, a palavra de Deus diz. Não há nenhum só. Mas aquele homem, ainda que foi à noite, com medo do que os outros pudessem dizer, ele queria. Ele sabia que aquele homem tinha algo diferente. Ele é movido por Deus. Primeiro ponto de uma evidência de alguém que nasceu de novo. Há um incômodo tão grande, mas tão grande, que enquanto ele não tiver resposta, ele não vai descansar. Eu assisti essa semana, e foi um vídeo que me fez, eu às vezes ficava pensando: puxa Senhor, tem tanta gente que eu estou convidando para vir e distribuir um CD ou um convite, e essa pessoa não quer nem saber. Às vezes eu recebo umas exortações da minha esposa, inclusive, para parar de insistir. Aí eu fui assistir um filme, A Cruz e o Punhal, de um homem que foi chamado David Wilkerson, que morreu há 2 anos, e que Deus mostrou para ele, segundo ele, que ele tinha que pregar em Nova York. Opa, em Nova York é bom, hein? Deus me revelou isso. Mas era no Bronx e no Harlem, os piores bairros dos Estados Unidos, onde gangues dominavam. E Deus colocou no coração desse pregador um amor pelo chefe da gangue. E ele falava assim: Deus ama você, e eu também. E esse chefe da gangue odiava tanto esse cara, e chamava ele, esse pregador não larga do meu pé, e mandou matá-lo. Mas a pessoa que foi matar ele, creu no Evangelho. E ele não conseguia se livrar daquele homem. E então eles marcam em um lugar uma batalha de gangues, onde muitos morriam. E no lugar onde esse pregador, como ele chamava, vai pregar a palavra, as 2 gangues estão lá para brigarem. Ninguém está lá para ouvir ele falar. Estão lá para brigarem. E eles só querem um lugar onde não tenha ninguém, polícia. Que melhor lugar que um estádio ou um ginásio, onde a polícia não vai estar, só vai ter crente. E essas 2 gangues estão prontas para, assim que ele
terminar de falar, se matarem. E aí ele para e ele está desesperado, o pregador, e eles começam a briga. E quem diz para a briga parar? Quem vocês acham? O líder da gangue que odiava. Ele falou assim: vocês não estão vendo o que ele falou de Jesus, do amor dele por nós? Que dúvida que é o Espírito de Deus que revela essa verdade. Aquele homem creu no Evangelho. Eu assisti esse filme, é um filme velho, e depois eu fui ver a última pregação do Wilkerson, que morreu há uns 2 anos, na igreja do cara que era assassino, chefe de gangue, pregando o Evangelho, um pastor da igreja. Isso é Deus ou não? Ele fez com ele e faz com qualquer um de nós. Se ele fez comigo, ele faz com qualquer um de nós. Aquele homem se arrependeu dos seus pecados. Ele entendeu que Deus amou tanto que deu graça por amor. O triste está nos versículos 18 e 19. Quem nele crê não é condenado. O triste é esse mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Um dia eu e você vamos estar frente a frente com Jesus. Aqueles que nasceram de novo tiveram seus nomes escritos no livro da vida, pelo sangue de Cristo. Por mais pecadores, chefes de gangues que eles fossem, ou por mais religiosos, eles receberam a Cristo. Mas vai haver aqueles que não creram, rejeitaram a Jesus. Quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Qual que é o julgamento? O julgamento é este: a luz veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As trevas, dentre as trevas está a religião. Dentre as trevas está a religião que diz assim: eu não preciso de Jesus, eu me garanto, eu rejeito a graça. Ou as trevas sejam os pecados que eu e você amamos e que nós precisamos de Cristo para nos libertar deles. Arrependimento é a evidência de alguém que nasce de novo. Quando você chega no chão e diz: Senhor, eu sou um pecador, mas o Senhor me amou e deu o seu Filho por mim, mesmo eu sendo o que eu sou. Oh Senhor, eu recebo o teu sacrifício de amor e de graça por mim. Eu creio na minha morte e ressurreição, eu creio no que o Senhor Jesus fez por mim. Eu recebo Ele como meu Salvador e Senhor. Naquela hora, quando essa revelação vem, aqueles que creem nascem de novo. Paulo dizia: eu tenho grande tristeza e pesar no meu coração por causa dos meus irmãos que não conhecem a Cristo. Eles eram religiosos, mas eles não conhecem. Eu vejo Paulo dizendo como era o desejo de Paulo de poder abrir a cabeça daqueles amados dele para que eles pudessem entender, mas ao mesmo tempo que ele ora assim, ele sabe que é a soberania de Deus. Nosso desejo, o meu desejo é que você nasça de novo. Reconheça que é um pecador, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Receba a Cristo. Ele vai transformar a sua vida.
Oh, Pai, obrigado pela tua obra de amor lá na cruz em Cristo. Tua maravilhosa graça. Nosso desejo ao lançarmos a tua palavra é que o Senhor revele Jesus. É o teu Espírito quem faz. Nós te clamamos a ti, Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convença aqueles que aqui estão, para que eles se arrependam e recebam o Senhor Jesus. Conceda por tua graça e misericórdia a estes o novo nascimento, este nascer de novo. Assim como o Senhor fez com Nicodemos, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor fez com muitos dos que estão aqui. Revela a esses que ainda não conhecem, que não têm essa compreensão, a maior necessidade da vida deles, nascer de novo. Crer no que Cristo fez, em sua morte e ressurreição, por amor e totalmente de graça. Oh, Pai, faz isso, para a tua honra e para a tua glória somente. Nós pedimos a ti, no nome dele, Jesus. Amém.